Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa web aula 3 da disciplina Gestão de Inovações Tecnológicas. Eu sou a professora Karen Stella. Neste momento estarei fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos negros, estou usando uma saia preta, uma blusa verde e ao fundo nós temos uma parede branca, escrita com letras grandes, verdes, EAD, mudando realidades. E este é o meu sinal que me identifica na comunidade surda. Muito bem, vamos então para a nossa aula 3. Já estamos aqui chegando na metade da nossa disciplina. Espero que você já tenha aprendido aí bastante coisas, né, relacionadas à inovação, né, inovação em produtos, inovação em processos, tipos de inovação, nós já estudamos, trouxemos alguns conceitos iniciais muito importantes, né, na nossa primeira aula e vamos verificar agora o que nós estaremos estudando neste momento. Vamos lá? Então, nesta aula, nós estaremos estudando a empresa inovadora, modelos do processo de inovação. Nós temos como objetivo compreender as principais características de uma empresa inovadora, conhecer as etapas do processo de inovação, ok? Vamos começar então aqui a nossa aula, né, estudando sobre a construção de uma empresa inovadora. Como uma empresa pode construir esse perfil inovador, né? Então, a inovação nada tem a ver com quantos dólares você gasta em pesquisa e desenvolvimento, tá, pessoal? Essa sigla aqui significa pesquisa e desenvolvimento. Então, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com as pessoas que você tem, né? Como você gerencia essas pessoas e quanto você obtém. Isso aqui é uma frase, né, uma fala de Steve Jobs, tá? Então, as empresas, as pessoas são o nosso maior ativo. Essa é uma frase muito famosa, né? Ou, às vezes, uma variação dela, né? E acabou se tornando até um clichê aí de apresentações de gestão, declarações de missão, relatórios. Então, o que isso quer dizer? Que não importa para a sua empresa ser uma empresa inovadora, né? Não precisa necessariamente que você tenha muito dinheiro no bolso, muito dinheiro no banco, né? Basta você estar com a equipe certa, certo? Ok, então as pessoas são o nosso maior ativo, né? Isso daqui é o que nós estamos comentando sobre esta frase que acabou se tornando um clichê, né? E que ela revela o quanto as organizações se envolvem, se preocupam com a sua equipe e apostam na sua equipe, né? Muito bem, então junto a conceitos como empoderamento e trabalho de equipe, essa frase expressa uma visão das pessoas, sendo o quê? O coração criativo da empresa, tá? Então, às vezes, né, quem lê essas palavras, e particularmente aquelas pessoas sobre as quais elas são escritas, né, podem ter uma visão mais cínica, enxergando organizações ainda operando como se as pessoas fossem parte do problema, né, e não da solução. Então, às vezes, ainda há, né, aqueles que acham que os trabalhadores fazem mais parte do problema do que da solução. Mas isso é um pensamento bem, assim, ultrapassado, né? E não, com certeza, ele não passa na mente de um empreendedor. Então, no caso da inovação, esse assunto aí é extremamente importante, né? Porque a partir de pesquisas na área de psicologia, todo ser humano nasce com capacidade de encontrar e resolver problemas complexos. E quando tal comportamento criativo é aproveitado entre um grupo de pessoas com diferentes habilidades e perspectivas, coisas extraordinárias, né, podem ser alcançadas. Então, com certeza, vale muito mais a pena um líder de equipe perceber ali entre os seus colaboradores essa criatividade, as habilidades de resolver problemas e ser flexível o suficiente
para dar oportunidade para esse colaborador interagir, né, na empresa, propor soluções para a organização, né? Então, é por isso que é muito mais positivo para uma empresa inovadora, né, acreditar no seu colaborador, porque ele tem ideias. Imagina, se você tem uma equipe com 5 pessoas, você tem ali 5 cabecinhas pensantes que podem ajudar a resolver um problema. Mas aí entra aquela questão da estrutura organizacional. Precisa ser uma organização flexível, que dá liberdade, né, para os colaboradores estarem participando aí de processos de tomada de decisão, por exemplo, né? Ok. O desafio da gestão é como iniciar a construção de organizações em que tal comportamento inovador possa florescer. Uma organização inovadora, ela implica mais que uma estrutura ou um processo. Trata-se de quê? De um conjunto integrado de componentes que trabalham juntos para criar e fortalecer o tipo de ambiente que permite que a inovação prospere. Tá? Então, esses estudos de organizações inovadoras têm sido extensivos, apesar de que muitos podem ser criticados por adotar uma visão estreita, né? Ou dar aí muita ênfase a uma única prescrição como trabalho em equipe, tá? Isso aqui é muito positivo, mas não quer dizer que porque a empresa tem um trabalho, desenvolve trabalho em equipe, que ela é inovadora, né? É necessário, assim, um conjunto de componentes que estão ligados ao sucesso da organização, né? Nós temos aqui uma figurinha alusiva, né, ao que nós estamos explicando agora. Então, aqui nós vamos destrinchar um pouco mais sobre as empresas inovadoras, tá? E vejam só aqui alguns elementos interessantes. Visão compartilhada, liderança, desejo de inovar, né? Então, a inovação ela tem a ver essencialmente com aprendizagem e mudança, né? Então, ela em geral é disruptiva, cara e envolve riscos. Lembrem que os riscos são sempre calculados, né? A inovação exige energia para superar a inércia e a determinação para mudar as coisas, tá? Então, nós podemos perceber isso no caso de inventores que defendem suas ideias, apesar das resistências. As pessoas falam, não, isso aí não vai para frente, não vai dar certo, né? Mas eles defendem as suas ideias ali. Empreendedores que constroem seus negócios por meio de um comportamento de risco e das organizações que, assim, resolvem desafiar as regras do jogo, né? Só que também acontece o inverso, né? O problema do não inventando, que é não inventado aqui, né? Quando a organização falha e não enxerga, olha aqui, ó, o potencial de uma nova ideia. Ou fala assim, não, essa tua ideia aí não combina com o padrão da empresa, não está relacionada aos nossos objetivos, às vezes até se nega a ouvir a ideia, né, de alguém. Não, porque aqui isso aí não funciona aqui não, pode funcionar lá fora, mas aqui é desse jeito. Então, isso aí é um desafio também, né, e impede, na verdade, que a empresa desenvolva, né, uma estrutura, um pensamento mais inovador, uma cultura inovadora, né, dissemine uma cultura de inovação entre a equipe, certo? Ok. A inovação exige energia, né? Não tem como a pessoa querer inovar, mas não tomar decisões, não agir em prol disso, tá? Então, comprometimento da alta gestão, né? É um preceito comum associado à inovação de sucesso. E aqui o desafio é traduzir o conceito em realidade por meio da busca de mecanismos que demonstrem e reforcem, olha só, senso de envolvimento da gestão, compromisso, entusiasmo, apoio. Isso aqui nós estamos falando de um perfil de liderança, né? Como que o líder, ele deve agir. Vejam só aqui o compromisso, envolvimento, entusiasmo, apoio, porque como ele vai entusiasmar sua equipe se nem ele está entusiasmado, tá? Ok.
a contribuição que os líderes fazem para a performance de suas empresas pode ser significativa, né? Nós vimos ali. Então, a teoria dos altos escalões argumenta que as decisões e escolhas da alta administração podem possuir uma influência na performance da empresa, seja positiva ou seja negativa, né? E aqui nós temos uma lista de características que podem estar relacionadas, né, a ser eficiente em certas situações, tá? E quais são os traços, professora? Nós temos aqui, ó, ser brilhante, alerta, inteligente, buscar a responsabilidade e assumir o controle, tá? Isso aqui é um perfil de um líder inovador, um líder empreendedor, né? Ser hábil nas tarefas de seu domínio, ser administrativo e socialmente competente, enérgico, ativo, resiliente, né? E ser também um bom comunicador. É aquele negócio, né, pessoal? O líder, o que tem essa dificuldade de relacionamento, na verdade, não é um líder, né? É um chefe, é o patrão. Porque o líder, ele é uma pessoa que consegue influenciar seus colegas, ele atrai as pessoas pela sua postura, o seu jeito enérgico de ser, né, seu posicionamento. Então, isso é natural. Quando a pessoa tem esse espírito de liderança, ela não tem dificuldade de relacionamento. Se ela tem dificuldade de relacionamento, ela não é um líder, tá? Então, essa postura do líder que nós acabamos de ler, esses traços, eles são fundamentais para auxiliar, para ajudar uma empresa a ser conquistar, né, essa posição de ser uma organização inovadora, tá? Ok. Estudos em diferentes contextos identificam não apenas a influência do conhecimento técnico da liderança, tá? Então não basta o conhecimento técnico, né? Mas também a capacidade cognitiva, né? Como, por exemplo, resolução criativa, né, de problemas e habilidades para processar informações, certo? Isso aí é um outro perfil que nós precisamos identificar na liderança, tá? Olha só que interessante, um estudo com cientistas apontou que é nos estágios iniciais de um novo projeto que mais se valoriza a contribuição dos líderes. Claro, né? Porque aí é o momento em que eles estão ali formulando suas ideias, né, definindo quais serão os problemas que enfrentarão, os riscos que estarão enfrentando, né, e também mais tarde no estágio em que os cientistas precisam de quê? Feedback e insights, né, sobre o seu trabalho, né? Será que deu certo? O que a gente pode fazer para mudar? Então, nesses estágios iniciais aqui de um novo projeto que eles têm um peso maior, tá? Então, um papel fundamental da liderança criativa em tais ambientes é o quê? É de dar feedback e fazer avaliações, né? De repente, mudar algo no processo, verificar algumas falhas, né? Em vez de apenas ficar dando ideias, não apenas dar ideias, mas também avaliar aquilo que já foi feito, tá? Esse papel avaliativo aí, ele é fundamental, né? Mas, normalmente, né, visto como não propício à criatividade, né, e à inovação. Porque, às vezes, as pessoas acham que se você fizer uma crítica em cima daquilo que foi feito, foi realizado na empresa, você está aí remando contra, né, um espírito inovador, né? Então, as variáveis mediadoras, né, então, como os líderes estimulam a inovação, incluem o estímulo da inovação a nível individual, por meio da influência na autoeficácia criativa. Então, além disso, os líderes podem também estimular a inovação introduzindo o quê? Normas que encorajem os processos de reflexão da equipe. Refletir, pensar se aquilo que foi feito realmente alcançou o objetivo inicial, né? Aquilo que foi proposto.
Por exemplo, debates, comunicação aberta, reunião entre a equipe, né? É muito positivo também, pessoal, um pensamento divergente, tá? Não tem problema se alguém falar, olha, eu não concordo que deveria ter sido assim. Eu acredito que se nós fizéssemos dessa outra forma, teríamos resultados melhores. Essa divergência de pensamentos, ela é enriquecedora, tá? Então, ela precisa ser enxergada com maturidade pelo líder, né? Pela organização e ser considerada. Né? Então, se não deu certo de um jeito, de repente aquela outra proposta pode trazer resultados melhores. Então, não se pode inibir e falar, não, aqui todo mundo tem que concordar, ou é desse jeito ou não é. Não é bem assim. Vamos tentar dessa forma, não deu certo? Qual é a sua ideia? É diferente dessa? Vamos testar essa outra também? Porque aquela segunda ideia pode trazer melhores resultados, certo? Mais uma vez, estamos falando de uma empresa flexível, de uma organização com estrutura livre, né, que permite aos seus colaboradores contribuírem, opinar, certo? Isso é fundamental numa empresa inovadora. Uma empresa rígida não tem espaço para inovação, tá? Avançando. Há 6 fatores que os líderes deveriam priorizar. Vamos verificar quais são. A alta gestão, ela deve estabelecer uma política de inovação que seja promovida por toda a organização. Então, é necessário que essa organização, por meio de seus líderes, comunique aos empregados que o comportamento inovativo será recompensado. Tá? Então, aqui envolve todo mundo, toda a equipe, né? Formar equipes certas. Heterogeneidade, né? É necessário. Isso significa o quê? Pessoas com pensamentos diferentes, né? Pessoas com propostas diferentes. Isso promove também a inovação, né? Se a equipe for heterogênea, também pode acontecer de ter uma tensão, não pode também ser a ponto de que ninguém concorda com ninguém, não é bem assim, senão pode trazer conflitos aí difíceis, né? Mas se também for muito homogênea, aí você também limita a quantidade de boas ideias que poderiam surgir, porque não existe uma diferença, todo mundo pensa igual, né? Então fica complicado, tá? Outro ponto aqui, os líderes devem promover na equipe um clima de segurança emocional, né? Claro, respeito, alegria, por meio do apoio emocional e tomada de decisões compartilhadas. Indivíduos e equipes devem ter autonomia e espaço para a geração de ideias, resolução criativa de problemas. E os prazos para elaboração de ideias e solução de problemas devem ser estabelecidos, principalmente aqui, pessoal, na fase de implementação. Já houve o planejamento, as ações já foram distribuídas, então cada ação tem o seu prazo e o seu responsável para executá-la, tá? Por fim, os líderes de equipe que possuem um conhecimento especializado devem colaborar na avaliação das atividades inovativas. Então, nós vimos aqui 6 elementos importantes, né, de como o líder ele pode estar contribuindo com a organização durante esse processo de implantar uma cultura inovativa, né, envolvendo a equipe, os colaboradores, como que essa equipe deve ser. Ela não pode ser totalmente homogênea, nem totalmente heterogênea, porque pode trazer problemas, né? Mas esse trabalho em equipe deve ser sempre fomentado, né? Então, nós temos aqui esses 6 elementos que são extremamente importantes, né, na postura do líder ali. Vamos continuar. Aqui nós temos 5 etapas do processo de inovação. Como que acontece a inovação na empresa? Primeira coisa é a mobilização, ou seja, conscientização, né? Motivar todos os envolvidos da equipe. Tá? Então, por isso que é necessário que pelo menos um membro da alta gestão, né, atribua a importância da colaboração de todas as áreas. Tá? Quando o líder chega e apresenta o projeto, né, as etapas que vão ser realizadas, discute isso com as pessoas que compõem a equipe de diferentes áreas, diferentes funções, diferentes experiências. Então, ali ele está mobilizando a equipe a se comprometer com esta inovação. Depois disso, nós temos a compreensão.
né, que é uma etapa de pesquisa e análise do cenário. Tá? Ela deve acontecer uma imersão de conhecimento sobre o ambiente, tanto interno da organização como externo. Precisam ser considerados os clientes, a tecnologia, os fornecedores, né? O governo, né? Se existe alguma lei, por exemplo, que proíbe, sei lá, que cobre um valor a mais de imposto para esse determinado produto. Então, assim, se esse processo vai ser taxado, tudo isso precisa ser analisado, estudado e entra aqui nesse tópico, nessa etapa 2 da análise do cenário, né? Então, aqui, nesta etapa 2, é um momento para quê? Para se questionar sobre os modelos existentes, né, e os padrões que já estão definidos. Então, é muito interessante aí analisar quem? A concorrência. E aqui nós temos ainda, né, uma terceira etapa, que é o design. E o que essa etapa considera aqui, né? É um desafio, porque de gerar novos modelos sustentáveis, tá? Então, aqui realmente é um grande desafio e nós temos aqui questões muito importantes, tá? Que a empresa precisa considerar nesse momento, né? Quais os maiores obstáculos que nós temos neste modelo? Qual é a projeção de lucro, né? E a perda? Que é aquilo que eu falei para vocês, os riscos são calculados. Qual será o comportamento dos clientes que nós já temos? Como esse novo modelo de negócio pode afetar aqui a nossa marca, né? De repente mexer aqui na nossa imagem, né? Pode melhorar, mas pode prejudicar a nossa imagem, né? Ok. Então, nós temos aqui uma quarta etapa, que é a etapa da implementação, né? Que com as ideias aí já definidas, a etapa do design, chega então nesse momento de executar, né? Estabelecer metas, distribuir as ações para cada um, as tarefas, tá? Então aí no caso de grandes empresas que já possuem um modelo definido, é preciso prestar muita atenção nesse momento, né? Porque aqui vai acontecer o quê? A convergência do modelo já existente e o novo. Você não está criando aí um produto concorrente do seu. Você está convergindo aquilo que você já tem com a ideia que você está trazendo para inovar, né? Então, nós temos aqui novos questionamentos a serem considerados. O novo modelo vai ser independente? Ele vai fazer parte de uma empresa mãe, né? Ou do modelo atual? Ele vai utilizar recursos do modelo atual? Né? Então, é importante considerar essas questões. E finalizando aqui a nossa aula e também essas etapas, né? Nós temos a última etapa, que é o gerenciamento, né? Que consiste no quê, pessoal? Isso aqui não pode ser desconsiderado, tá? Monitoramento, a análise, a adaptação e alterações do modelo de negócio, né? É a fase de evolução do modelo de negócio na prática. Então, nós passamos aí por diversas fases, desde a mobilização da equipe, né? Desde o momento de análise do cenário, para identificar se aquela inovação ela vai ser bem recebida, se ela vai ter uma boa comercialização, né? O design, né? Precisa também, foi a nossa terceira etapa. Tivemos a etapa de implementação, que é eu acredito que também é uma etapa muito difícil, porque é um momento que você vai ver aquela sua ideia sendo executada, implementada, e aí você vai ver, por exemplo, o nível de rejeição, né? E aí nós temos a questão do gerenciamento, a última etapa, que é o monitoramento daquilo que foi feito, né? E a evolução, né, desse processo de inovação. Muito bem, nós chegamos então ao final desta aula. Também, mais uma vez, espero que tenha sido produtivo para você, acredito que sim. E vejo você então na nossa próxima aula. Não falte, até lá!
Educação à distância, mudando realidades.